Hora do bate-papo esportivo. Boa noite, Felipe Diniz. Tudo bem, Renato? Tô cheia de assunto com você. Vamos começar logo pelo Atlético Mineiro, que se garantiu na fase de grupo da Cidade Libertadores. É verdade. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Pois é, o Atlético não jogou tudo o que se imaginava, até decepcionou um pouco a torcida, mas o importante é que conseguiu a classificação. Vamos dar uma olhada na classificação do Atlético? O jogo foi 0-0, mas olha essa imagem que chamou a atenção. Olha, futebol raiz por lá, hein? Ao invés da placa eletrônica, o pessoal teve que apelar pro papel mesmo, impresso, na hora das substituições e nos acréscimos da partida. Mas o jogo foi assim, olha. O Casares teve as melhores chances do Atlético. Primeiro ele acertou essa bola na trave e depois na cobrança de falta acabou acertando por cima. Nada mais do que isso, um 0-0, uma atuação ruim do Atlético, mas conseguiu a classificação. Vamos dar uma olhada então em que grupo o Atlético entra na fase de grupos da Libertadores. O Atlético então está no grupo E e vai enfrentar as seguintes equipes. Olha, o Cerro Porteño do Paraguai, Nacional do Uruguai, Zamora da Venezuela e agora Atlético Mineiro. Lembrando que a estreia do Galo acontece no dia 6 de março, Atlético e Cerro Porteño no Independência Arena. Vamos para a Sul-Americana, tem o Corinthians, que na semana passada tinha empatado com o Racing aqui em São Paulo, e agora conta como é que foi a volta lá na Argentina. Pois é, jogo eletrizante por lá, mais um empate do Corinthians por 1-1, o jogo foi para os pênaltis. Vamos dar uma olhada nos gols e como foram as cobranças de pênalti. O Racing saiu na frente, olha, o cruzamento do Nery Cardoso, o gol do Cristaldo, ex-Palmeiras, Cristaldo fez 1-0 para o Racing. Depois do escanteio, 2 toques de cabeça até a bola chegar no Wagner Love, que acertou um belo voleio de esquerda para empatar o jogo. Foi 1-1 no Brasil, 1-1 lá, jogo na decisão dos pênaltis. E o Cássio foi o grande destaque nas penalidades. Primeiro pegou essa cobrança aí do Domingues e depois pegou a cobrança do Solari. Foram 2 penalidades desperdiçadas, 2 penalidades defendidas pelo Cássio. Com isso, o Corinthians se classificou para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Teve decisão por pênaltis também na Copa do Brasil com um personagem bem interessante. Exatamente, a gente vai mostrar 3 times se classificaram hoje para a terceira fase da Copa do Brasil. O Vila Nova de Goiás passou nos pênaltis pela URT de Patos de Minas. E a gente vai dar agora uma olhada nos outros 2 jogos da noite. O Foz do Iguaçu recebeu o Ceará, 0-0 no tempo normal, nos pênaltis deu Ceará. E dá uma olhadinha na marra do goleiro Fernando Henrique, ó, goleiro do Ceará, para tentar intimidar o batedor na hora da cobrança. Primeiro fez isso com o Bruno Nascimento. Deu certo. Depois repetiu a estratégia com o Luiz Matheus. Eu peguei! Defendeu com o pé. Aí foi só esperar o Samuel Xavier marcar para comemorar a classificação. Ceará pega agora o Corinthians na terceira fase da Copa do Brasil. No Rio de Janeiro, o Botafogo enfrentou o Cuiabá. Léo Valência cruzou e Eric apareceu para completar pro gol. Pimpão fez bela tabela com Chiesa e recebeu na cara do goleiro para ampliar. 2-0. E de pênalti, Eric fechou o placar. 3-0 Botafogo, que agora pega o vencedor de Juventude e América Mineiro. Felipe, e a noite também foi de jogos pelos estaduais com um clássico em Santa Catarina. Exatamente, a gente vai mostrar esse clássico que aconteceu lá em Santa Catarina entre Avaí e Chapecoense. Mas a gente começa com Vitória e Atlético de Alagoinhas. O Vitória saiu na frente com esse gol marcado pelo Andrigo. 1-0 Vitória. O Atlético empatou, o Patrick cruzou e o João Neto apareceu, subiu mais do que todo mundo para meter a bola no fundo da rede, 1-1. E depois do escanteio, olha quem apareceu de novo. João Neto, mais uma vez, a bola ficou pererecando até ele meter um bico para a rede e fazia Atlético de Alagoinhas 2, Vitória 1. O Bahia também perdeu para Jacuipense. Padilha entrou na área, bateu e o Thiaguinho desviou. Final, Jacuipense 1, Bahia 0, os 2 grandes perderam por lá. Campeonato Cearense, o Horizonte ganhou do Fortaleza. Robert bateu cruzado e o Pisca mandou para a rede. Horizonte 1, Fortaleza 0. E agora o clássico do Campeonato Catarinense. Depois da cobrança de falta, a zaga da Chapecoense afastou mal. E o Ricardo ficou com o rebote, cortou e bateu forte à direita para fazer o gol do Avaí. Avaí 1, Chapecoense 0. Ricardo, autor do gol. O Avaí vence o clássico então, Renato. Bom, então vamos para o Paulistão, porque o Borja, que vinha sendo bastante criticado pela torcida do Palmeiras, parece que desencantou. Mas a noite não foi dele. Não foi, ele fez gol, mas o grande destaque da noite vai vir aqui, ó, pro nosso telão.
Ricardo Goulart. Havia muita expectativa do torcedor do Palmeiras sobre ele e hoje ele confirmou essa expectativa. Primeiro jogo dele como titular, ele já jogou o jogo todo, 90 minutos. Vale lembrar que ele vinha de cirurgia, hein? Marcou 2 gols e deu um passe para gol. Foram no total 25 passes certos, só 3 errados. Ele foi o destaque da noite. Mas vamos dar uma olhadinha então como é que foram os gols da noite. Saíram gols bonitos, hein? Depois do escanteio, primeiro o Borja tenta, o goleiro pega e no rebote o Ricardo Goulart apareceu para fazer 1-0 Palmeiras. Aí o Mike tenta o primeiro cruzamento, não dá certo. Na segunda tentativa, olha quem aparece. Ricardo Goulart de novo para fazer o segundo. Olha como ele subiu bonito para fazer o segundo dele com a camisa 11, 2-0 Palmeiras. O Ituano diminuiu com o Cerrato. Olha, o Morato vai tentar o chute, a bola desvia, o Cerrato fica sozinho e toca na saída do Everton para diminuir. 2-1. Aí o Bruno Henrique cruza para a área. O Ricardo Goulart aparece, toca de peito pro Borja. Ele que estava de mal com a torcida foi lá e fez 3-1. E aí o golaço do Morato recebeu por cobertura com muita categoria de perna esquerda e encobriu o Everton para diminuir no final. Vitória do Palmeiras 3-2. Felipe, volte logo. Muito obrigada. Semana que vem tô de volta. Tchau, tchau, Rê. A seguir...